como vocês estão? Que saudade que eu tava de gravar! Olha essa make maravilhosa que eu fiz! Tô me sentindo muito Arlequina, sabe? Arlequina esperando o seu perro. É perro ou perro? Alguma coisa assim, enfim, o outro palhacinho lá. Tô muito vibes carnaval. Pena que não vai ter, que tristeza. Mas, para a alegria de alguns e tristeza de outros, não sei. Eu estou aqui com alguns livros que podem ajudar vocês a saírem daquela ressaca literária que eu entrei no final do ano e eu creio que muitos de vocês também entraram. Então bora lá. O primeiro livro que eu venho trazer aqui, ele pode ser um divisor de águas entre a nossa amizade, porque eu sei que muitos de vocês já devem ter lido, mas eu continuo distribuindo a palavra desse livro, que é A Seleção. Olha o tanto que eu marquei nesse livro. Gente, eu sou simplesmente apaixonada nessa coleção. E não me venham falar dos livros da filha dela, porque assim, eu sempre vou defender dizendo que tinha potencial. Ele não aconteceu, mas ele tinha o potencial. Você sabe, a Adeline não era a América. Ela era ela, tipo assim, ela era uma pessoa completamente diferente da mãe dela. Todo mundo achava que ela ia ser a América 2, né? Mas tudo bem. Aí, esse livro, eu vou dar um breve resumo, porque creio que a maioria já saiba o que é. Ele é uma distopia que vai se passar meio que depois de uma terceira guerra mundial que aconteceu. Então, algumas coisas meio que retrocederam, mas outras continuam na atualidade. Pra quem viu o filme de Jogos Vorazes, eu sei que não tem nada a ver, mas tem uma leve ideia daquilo sobre aquela coisa, tipo, eles passavam fome, e aí tinha lá em Jogos Vorazes tem os distritos. Aqui a gente tem as castas, e em cada casta você pode trabalhar com alguma coisa. Então, na casta da América, que é a 5, se eu não me engano, é meio que a casta dos artistas, só que não os artistas que ganham dinheiro, tá, gente? É tipo pintores, músicos, esse tipo de arte. E aí, a gente tem a seleção que acontece para várias garotas se candidatarem e ir pro castelo tentar conquistar o coração do príncipe Maxon. Só que tem a guerra, Ai, cara, é uma coisa que peca muito nesse livro é a guerra. Porém, não é uma guerra, né? Mas é assim, uma revolta que tá acontecendo, uma revolução. E que no fim é muito legal, poderia ter sido mais desenvolvido se tivesse juntado, sei lá, com a autora de a Rainha Vermelha. Eu acho que poderia ter acontecido uma guerra muito melhor do que preparado nesse livro. Mas assim, é um dos meus livros favoritos e eu acho que pode sim tirar muito a gente da ressaca literária. Você consegue engolir isso aqui em 2 dias. Eu sei porque eu já fiz isso. O segundo livro que eu quero distribuir a palavra do Senhor é Calafrio. Essa capa que eu tenho é uma capa antiga, uma das primeiras que foi lançada. Então vocês vão achar provavelmente uma capa branca com um lobo na frente. Não esse lobinho aqui pequenininho, é só o rosto do lobo aqui na frente. E ele é simplesmente maravilhoso. Eu já quis fazer uma resenha desse livro aqui, porque eu sou incrivelmente apaixonada nele. A gente vai ter a história aqui do Sam e da Gracie. A gente vê o livro no ponto de vista dos dois. Sam é o nosso lobisomem e Gracie é a nossa humana apaixonada pelo Sam. Só que ela é apaixonada pelo lobo Sam. Ela não sabe que ele é um lobisomem. Até que um dia acontece uma coisa e ele aparece na porta da casa dela sangrando e pelado. A história vai se passar lá em Misty Falls. Olha só, lembro que é Mystic Falls, de The Vampire Diaries. E aqui em cima, eu nunca li Crepúsculo, mas a autora deixou... Não, a autora não, foi o The Observer que falou: se você é fã de Crepúsculo, vai amar Calafrio. Então assim, né, talvez eu convença alguns de vocês só com isso. E a trama vai se rodear em... O Sam tá, tipo assim, ele tem tantas transformações ao longo da vida, até que ele simplesmente nunca mais vira humano e passa pra sempre a ser um lobo. E ele é apaixonado na Grace, assim como ela é nele. Só que ele vive, tipo, no bosque que tem atrás da casa dela, junto com o resto da matilha. E ela vive o inverno inteiro observando ele e ele observando ela. Na minha mente, ele não é esse lobo aqui da capa, né? Ele é descrito como um lobo negro de olhos amarelos. E essa é a única característica que fica
neles quando eles se transformam, os olhos. E os olhos do Sam são, tipo, muito diferentes. Você não encontra ninguém com olhos amarelos assim tão fácil. Então, quando eles têm quase o primeiro encontro deles, ele fica tipo, por favor, olhe pra mim, Gracie, olhe pra mim, porque você vai saber quem eu sou. Tipo, vai ser certo dela reconhecer ele. Ele é um livro muito poético, apaixonante. Ai, é desesperador também, porque em cada início de capítulo a gente tem os graus Celsius. Então, quanto mais frio, mais chances do Sam se transformar. E quanto mais transformações ele tiver, menos chances de voltar a ser humano ele tem. Então, quando ele se transforma numa época que não é pra ele se transformar, e todo mundo fica tipo, o que tá acontecendo? Por que eu tô humano? E aí, no verão, ele é humano, no inverno, ele é lobo. Por isso que chega uma época do ano que a Grace fica tipo, cadê os lobos? Cadê o meu lobo? Ela sempre se refere a ele como o lobo dela. A Grace, ela é uma personagem daquela época que as meninas não tinham tanta personalidade, mas ainda assim acho que ela tem um pouco mais do que tipo a Bella Swan teria. Não consigo pensar em nenhum outro personagem, porque a Bella é aquele estereótipo de tipo menina totalmente, sabe, apática, acho que seria essa palavra. Mas, gente, deixa eu ver se eu acho alguma marcaçãozinha pra eu ler pra vocês, porque é perfeito esse livro. Mas ele estava sempre lá, me observando observá-lo, nunca nem um pouco mais próximo de mim, mas também nunca mais longe. E assim tudo continuou igual, por 6 anos. A presença alarmante dos lobos no inverno e sua ainda mais alarmante ausência no verão. Eu realmente não pensava no tempo, pensava que eram lobos, apenas lobos. E uma das minhas frases favoritas, que quando você entende o que o calor, como o calor é importante na vida do Sam, tipo, no início você não, tipo, pega tão fundo essa frase, mas depois que você relê, você fica tipo, caraca, pelo menos é assim pra mim, que ele fala, o dia em que quase falei com Grace foi o dia mais quente da minha vida. Ai, meu olho enche de lágrima com esse livro. Ai, não pode chorar, minha maquiagem. Ele me olhou fixamente por 1 minuto inteiro, sem se mover, sem piscar. E então, pela primeira vez em 6 anos, fechou os olhos. A respiração me doía na garganta à medida que eu chegava ainda mais perto, hesitante. Seu belo pelo tinha desaparecido e ele estava nu. Mas eu soube que era meu lobo mesmo antes que ele abrisse os olhos. Seus olhos de tom amarelo claro, tão conhecidos, se abriram de repente ao meu ver chegar, mas ele não se moveu. Havia vermelho desde as orelhas até os ombros, que eram desesperadamente humanos, a pintura de uma guerra mortal. Eu poderia dar mais 1000 motivos para vocês lerem esse livro, mas eu acho que vocês só têm que confiar em mim, porque vocês vão se apaixonar pelo Sam, assim como eu me apaixonei. Mas se vocês lerem os outros livros, eu acho que vocês podem se apaixonar de verdade, porque o Sam é tudo que a gente deseja. Mas nos outros livros a gente conhece o Colin, que ele é mais real, ele é o mais próximo da nossa realidade. E eu acho que é por isso que eu me apaixonei mais perdidamente ainda por ele. Ai, meu Deus. Eu sou muito apaixonada nesse livro. Ok. Agora a próxima história que eu vou falar é um livro infantil e que todo mundo sabe ele do início ao fim, então não vai ser spoiler o que eu vou falar aqui, porque eu vou precisar comentar um pouco sobre o final, eu acho que pra poder convencer vocês a lerem, igual eu convenci 2 amigos, que uma amiga minha já leu ele inteiro e chorou assim como eu, e um outro amigo meu veio aqui em casa e eu fiz ele ler o primeiro capítulo, ele já tá doido pra baixar pra ler tudo. Eu tô falando de Peter Pan, sim! Esse livro é maravilhoso, gente, eu sou simplesmente apaixonada nele, eu juro, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou deixar aqui embaixo o nome da... tipo, qual versão que eu li que eu achei a tradução legal, porque desse aqui eu não gostei muito, a do outro que eu peguei da minha irmã, eu achei maravilhosa. Ai, e ele é super envolvente. A cena em que as crianças vão fugir pra Terra do Nunca e o autor fala com a gente, foi aquele momento, tipo, caraca. E quando ele descreve a mãe da Wendy, tipo, a mãe da Wendy é perfeita, eu sou apaixonada nela. Sim, tem como se apaixonar pela mãe da Wendy. E quando
eles estão na Terra do Nunca e é um Andy e o Peter, eles são tão, sabe, aquele amor inocente. E o final, como eu chorei. O final do livro eu nem consegui marcar direito, porque o último capítulo eu queria marcar ali do início ao fim, porque eu chorava e eu me emocionava. Os meninos perdidos, e ele conta a história de cada menino perdido, que acontece com eles no final. E aí tem o Peter, que ele deixa o Andy criança e quando ele volta pra buscar ela, ela é uma adulta. E o jeito que ele fica quando vê ela, realmente ele fica muito chateado. E ele fala, tipo, isso não é spoiler, porque todo mundo sabe a história, mas ele fala pra ela, você prometeu que não ia crescer. E isso parte meu coração, nossa. Ai, esse livro, ai, eu tô chorando, mas não é um livro triste, tá, gente? Nem esse aqui é um livro triste. Mas é emocionante, ele é muito, sabe? Ele te abraça e te agarra e você. Não tem como explicar. Leiam Peter Pan. Agora, para quem gosta de uma coisa mais caliente, eu trago a vocês ele quando Ryan conheceu James. Gente, que história! É um romance LGBT. É um rapaz, ele é bi e o outro é gay, se eu não me engano. E é sobre jogadores de hockey. Ai, meu Deus, tem como ser melhor? É tipo off-camp, só que melhor. Muito melhor. A relação deles é muito envolvente, porque eles são jogadores, assim, profissionais mesmo. Estão em times. E aí, eles se conheciam quando crianças. Só que aconteceu uma coisa. Na verdade, eles conheceram criança e eles cresceram um tempo juntos. Eles iam para um acampamento de inverno, que aí lá eles jogavam hockey juntos, viraram super amigos. Só que tem um acontecimento que faz o Ryan se sentir muito, muito culpado. E ele nunca mais responde as cartas do James. E aí, quando passa anos e eles se encontram de novo, o Ryan vê que ele nunca conseguiu esquecer o melhor amigo dele, esquecer o amor da vida dele. Então é aquela coisa, uma confusão na mente do James, porque ele nunca ficou com nenhum cara, nunca se apaixonou por um cara, mas ele nunca também teve um relacionamento sério com uma mulher. Então, quando eles se encontram, é aquele amor envolvente, é uma descoberta, sabe? Eles voltam pro acampamento para poder ficar mais próximos. Eles voltam dessa vez como instrutores das crianças. E ai, é demais. Eles contam, vai fazendo flashbacks aos poucos do que aconteceu naquele inverno, que a amizade deles simplesmente fez assim. E é muito, muito fofo, mas ó, muito quente. Se você não gosta de hot, realmente não leia esse livro, não leia. Mas se vocês gostam de ler muita putaria, aí vocês podem ler com certeza, porque é capítulo sim, capítulo não que tem putaria. E vamos falar de Perdida. É um livro brasileiro, da Carina Ricci, e eu acho sim que ele pode tirar de uma ressaca literária. Eu lembro quando eu li, eu tô querendo reler, porque faz muitos anos, mas o que vai contar aqui? A gente tem a Sofia, tá aqui escrito o nome dela, e ela, tipo, todos nós fomos meio que programados pra encontrar o amor da nossa vida. Só que aconteceu uma falha na vida da Sofia, que ela nasceu na época errada. Então, que eu me lembro, eu acho que é tipo uma bruxa, que ela vai lá comprar um celular e esse celular é mágico. E aí ela volta no tempo e ela volta pro século XIX, se eu não me engano. É pra época lá que passa Orgulho e Preconceito. Eu acho que é o século XIX, se eu não me engano. E aí ela conhece o Ian, só que ela, tipo, não quer estar naquela época, ela simplesmente se nega. Só que aconteceu a falha na vida dela, que o amor da vida dela tava naquela época, ela teve que voltar. E aí tem toda a trama dela se acostumar com aquilo, tem a história do alface, que é meio engraçada, tem também a história da navalha, que é muito boa, porque o Ian entra desesperado no banheiro e encontra ela meio despida. Mas eu lembro dele ser assim, apaixonante. E na época eu via The Vampire. E eu, tipo assim, o ator do Damon Salvatore se chama Ian Somerhalder. E eu, tipo, só conseguia pensar no Ian desse livro com a cara do Ian Somerhalder. Então, assim, eu ficava, meu Deus, esse homem é maravilhoso! Mas leiam, porque eu acho que pode salvar muita gente da ressaca literária. Principalmente se você tiver uns 14 anos.
14, 17 anos, eu acho que super vale ler. Eu tenho 20 anos, mas eu ainda quero reler porque eu lembro de ter sido uma história muito gostosa. E para aqueles que gostam de sofrer, eu trago As 5 Passos de Você. Gente, que livro envolvente que me fez chorar horrores, horrores. E o que eu mais choro não é nem a situação da Estela com o Will, que é o nosso casal principal. É da Estela com o melhor amigo dela, que ele também tem fibrose cística. Pessoas com fibrose cística não podem ter muito contato. E que eu vi algumas pessoas que têm fibrose cística falando que não é exatamente como nesse livro, que você, não pode se tocar. É bom evitar, e ainda mais quanto mais grave o seu tipo de fibrose. Que palavra difícil. Quanto mais grave a sua situação, mais longe de outras pessoas com o mesmo estado que você tá, é melhor você estar distante. E o Will, ele tá num caso que, assim, não tem como salvar ele. E aí temos o Paul, que é o melhor amigo da Estela. E a Estela que, ela é tão ela é assim, cheia de personalidade, cheia de toques, cheia... Ela é simplesmente ela, do jeitinho dela, ela é irritante, ela fica brava e ela, sabe? E a gente tem o Will, e o Will, ele já desistiu da vida dele. Desistiu até encontrar a Estela, e a Estela faz ele querer viver. E a Estela é luz na vida de todo mundo. E ela tenta ser uma pessoa muito forte. Porque, não por ela, mas pela família dela. Porque ela... não tem como, esse livro é muito emocionante. A Estela tinha uma irmã e ela preparou a irmã dela a vida inteira pra quando ela fosse embora, pra ela cuidar dos pais dela quando a Estela morresse. Mas acaba que não é isso que acontece. Acaba que fica a Estela e os pais dela. E os pais dela estão se separando. E tá muito difícil conviver porque a Estela tem que se manter forte. Ela tá lutando pra viver não só por ela, mas pelos pais dela, porque ela é a única esperança deles. E o Will, meu Deus, ver o Will voltando a querer viver, voltando a querer lutar pela vida dele. Meu Deus. E quando acontece uma coisa com o Paul, você simplesmente quer desistir de tudo. E é a hora que eu me emociono com a história da Estela e do Paul, porque tem uma frase que ela solta, que eu só vou falar o início pra vocês, porque quando vocês lerem e chegarem nessa parte, vocês vão entender o quanto eu chorei. Ela fala: ele era o meu melhor amigo e eu nunca... E aí vocês vão ler o resto. É assim... meu Deus, apaixonante esse livro. Acabou com o meu coração, acabou. Ele tem um final assim... a gente entende o final, entende o que acontece, mas eu prefiro pensar que o final foi diferente, porque ele dá uma brecha pra você pensar outra coisa, sabe? Quando eles se encontram no final, o Will e a Estela, você, sabe, você quer torcer pra eles do início ao fim. Você torce pra que eles tenham uma chance. E um dos livros que foi um dos meus favoritos ano passado foi Minha Versão de Você, gente. Que história fofa! Meu Deus! Ai, ele é muito neném! A gente vai ter aqui o Tanner e o... cadê? Ai, o Sebastian. Eu demorei pra gravar o nome deles e até hoje eu não lembro. Mas, gente, é impossível não se identificar com o Tanner e não sentir raiva do Sebastian. Eu fiz um dos inscritos, o Carlos, ler esse livro. E ele foi o causador da ressaca literária dele. Tá vendo como é tão bom esse livro? O Sebastian, ele é um ano mais velho que Tanner. Tanner tá no último ano da escola deles. Tá vendo esse livrinho aqui? Aqui em cima é o Tanner e o Sebastian. No último ano da escola, lá da cidade do Tanner e do Sebastian, eles fazem um seminário onde eles têm que escrever um livro, porque muitas pessoas que saíram daquela escola se deram bem por escrever um livro que fez muito sucesso. E o Sebastian... vem, Meg. Vem, filha.
E o Sebastian foi um desses que deu muita sorte. Não sorte, ele era um ótimo escritor. Porque senão, né, ele não teria vendido tantos livros. E aí o Sebastian vem pra cidade e ele vai ajudar o pessoal do último ano com o livro deles. E acaba que ele se aproxima muito do Tanner. E o Tanner já sabe quem ele é. Ele tem total certeza que ele... Eu acho que ele é bissexual. Ele é bissexual, se eu não me engano. Um deles é bissexual e o outro é gay. Eu acho que é isso. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas enfim, a gente tem o Tanner, que ele é bissexual. E a família dele inteira sabe. Só que eles tentam. Eles não obrigam o Tanner a esconder. Mas quando eles se mudaram pra cidade, é uma cidade muito religiosa e muito preconceituosa. Então eles acharam melhor o Tanner esconder isso, sabe? Não comentar porque eles tinham muito medo do que o Tanner pudesse passar. Mas dentro de casa eles eram totalmente abertos com isso. Eles sempre tiveram certeza de quem o Tanner era. Eles nunca sequer por um segundo duvidaram dele, de quando ele contou, de tudo que, sabe, aconteceu na vida deles. Eles nunca duvidaram do Tanner, nem por um segundo. Eles nunca pensaram, nossa, você pode estar confuso, meu filho. Não, eles sempre deram um total apoio. E aí, temos a história do Tanner com o Sebastian. Só que o Sebastian, ele é filho do bispo. Eu acho que é bispo. Ele é alguma coisa da igreja. Eu não sei se é... Não, não é padre. Ou pastor. Alguma coisa assim que ele é da igreja. Ele é filho lá do carinha da igreja. E por isso ele acaba vivendo no armário. Ele, tipo, começou a gostar do Tanner. Demorou um pouco pra ele, tipo, sabe, chegar naquele ponto. Mas foi por causa desse livro que o Sebastian descobre que o Tanner gosta dele. Porque o Tanner escreve só sobre eles. Tudo ele escreve sobre eles e sobre o tempo que eles passavam juntos. E aí ele vai lá e muda os nomes da história. Só que, como ele escreve errado algumas coisas, acaba que o Sebastian pega nisso. E aí ele descobre e a gente tem o desenvolvimento do amor deles. E tem a separação, porque o Sebastian vai entrar, acho que em turnê. E aí eles ficam distantes e o outro relacionamento deles acaba porque o Sebastian, ele não aceita quem ele é. Ele se nega porque ele fala: eu gosto de você, Tanner, mas eu não sou gay, eu não sou bi, eu sou, tipo, completamente hétero mesmo, né? Agindo muito na broderagem com você. Mas a história deles, juro, vale a pena ler, porque eu simplesmente queria abraçar o Tanner e estapear o Sebastian até a morte. Eu super entendo o Sebastian, entendo mesmo, mas a gente fica com raiva, muita raiva. E por último, mas não menos importante, últimas mensagens recebidas. Gente, o tanto que eu chorei com esse livro. São literalmente só mensagens, sabe? Tipo, a última mensagem que pessoas já receberam. Eu vou ler algumas pra vocês, porque esse livro realmente eu não tenho o que contar. Ele é tipo... são mensagens que contam um pedaço da vida de várias pessoas. Isso aqui era uma página no Tumblr que as pessoas enviavam pra ADM a última mensagem que elas receberam e o contexto, e essa pessoa publicava. E aí transformaram num livro. Então, aqui vai alguns trechinhos pra vocês sofrerem. O livro, ele vem, assim, com várias imagens aleatórias, sabe? Não tem muito, tipo, contexto mesmo com o que tá escrito. Mas aí a gente vem, sempre vem aqui em cima a mensagem e aqui no rodapé da página vem o contexto. Então vou ler essa aqui pra vocês. Eu te amo de verdade, você sabe disso, né? Ela entrou no mar para nadar. O corpo nunca foi encontrado. Acham que foi suicídio. Ela era minha namorada fazia 2 anos. Eu também a amava de verdade. Nadia! Te amo, Nads. Nadia me enviou uma mensagem com o nome dela para eu saber seu número novo. O mais recente de todos, já que ela vivia trocando para evitar seu ex-namorado abusivo. No dia 28 de novembro, ele deu um tiro na nuca dela. Ela morreu no dia seguinte. Era seu aniversário. Eu nasci no dia 27 de novembro. Isso aconteceu um dia depois do meu aniversário. Mãe, estou cansada. Vou desligar. Eu. Tá bom, mãe. Te amo. A gente se fala amanhã. Mãe, mais uma coisa. Case com ela. Eu. O quê? Mãe, case com ela. Te amo. Essa foi a última conversa que tive com minha mãe antes dela morrer por complicações de um acidente que havia sofrido algumas semanas antes.
Ela só tinha visto minha namorada 2 vezes antes de morrer. Mas sabia que éramos feitos um para o outro. Minha mãe morreu em janeiro de 2011. Fiz o pedido de casamento em dezembro daquele ano. Casamos e tivemos uma filha. Não há um dia que eu não deseje que minha mãe estivesse aqui para conhecer a neta. Minha mãe sabia. Ela simplesmente sabia. E está tudo sob controle, eu juro. Ele morreu no dia seguinte de uma ruptura no esôfago porque, como homem, estava constrangido demais para pedir ajuda e tratar sua bulimia. Foi só por causa dele que decidi tratar meu próprio distúrbio alimentar. Eu acho que eu não preciso ler mais nada pra vocês, porque deu pra entender bem como esse livro é. Acabador de psicológicos, mas é ótimo pra passar o tempo e arrancar umas lágrimas. Então, gente, esses foram os livros que eu vim aqui indicar pra vocês. Eu espero poder futuramente estar trazendo mais livros pra acabar com a ressaca literária de vocês, ou fazer vocês saírem de uma e entrar logo em seguida em outra, o que vai desgraçar a vida de vocês, eu tenho certeza. Mas me perdoem por isso. Eu tentei dar o meu melhor. Eu espero que vocês gostem desses livros de verdade. São uns livros que eu amo demais e eu super indico mesmo. Vocês vão se apaixonar, sentir raiva, se encantar, mas no fim vão falar, nossa, realmente valeu a pena viver essa história. Viver mais uma história de amor, uma história de amizade, uma história de transformação, porque livros transformam, sim. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau, mundo. Um beijo pra vocês.